Prezados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui de volta com mais uma live da Escola Dominical. Nesta oportunidade estaremos estudando a lição número 9, que tem por título o Mistério da Unidade Revelada. Nesta oportunidade queremos agradecer a todos os irmãos que já se encontram conosco, que está chegando nesta manhã, tanto fria, mas sei que os irmãos têm despertado para estar estudando a Palavra de Deus mais uma vez, com essa lição muito importante neste dia, desse dia de domingo, onde estaremos estudando este assunto tão importante na revista desse trimestre, que estaremos estudando a carta aos Efésios. Querido, como de costume, quero lembrar aos irmãos que não temos como objetivo aqui esgotar este assunto, nem demorar por mais tempo durante essa explanação, dadas as circunstâncias, né? Tendo em vista os irmãos estarem distantes, e achamos por bem fazermos uma meditação rápida, a fim de que não percamos também essa oportunidade de estudar a Palavra de Deus, também não ser um tanto cansativo com os irmãos que estão aí do outro lado, acompanhando a explanação desta palavra. Queridos, nós neste dia estaremos iniciando a lição número 9, e que traz um tema muito importante para os nossos dias, que é a respeito do mistério que Paulo vai se referir, que ele foi revelado nesta dispensação ou nesta geração. Para Paulo, ele trata esse tema com muita ênfase, já desde o versículo 9 do capítulo 1, é um dos motivos da carta que ele escreve aos irmãos em Éfeso. E nesta oportunidade nós iremos ver como ele apresenta, esse tema tão importante. A leitura em classe da nossa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo de número 3, a partir do versículo 1 ao 13. Eu vou me abster de fazer a leitura para ganharmos tempo e assim avançarmos melhor nesses tópicos, Nós esperamos que os irmãos estejam aí com a sua Bíblia aberta, ou a sua lição, para dar uma olhadinha rápida. Naturalmente os irmãos já fez essa leitura durante a semana, ou um dia qualquer aí. De qualquer forma, os irmãos já têm um conhecimento prévio, não há necessidade de aqui estendamos aqui por mais tempo, fazendo a leitura desse versículo. Mas a partir do versículo 1 do capítulo 3, Paulo começa a tratar desse tema de uma forma mais enfática, que é a respeito do mistério que foi revelado, e agora ele compartilha com os irmãos em Éfeso. Então, o objetivo geral dessa lição de hoje é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos apóstolos e profetas, da época, do período da igreja primitiva. Também nós teremos 3 objetivos específicos, que é explicar como o mistério, como ocorreu esse mistério que esteve oculto, de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de uma mesma unidade, de uma mesma comunidade, do corpo, de Cristo. Também iremos expor como e quando Deus revelou este mistério, aos apóstolos e profetas. Também nós iremos mostrar aos irmãos que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Muito bem. Então Paulo, neste momento, ele começa a falar como isso aconteceu, como esse mistério ele esteve no Antigo Testamento, como foi que os apóstolos, os profetas, os patriarcas, os profetas se referiram a ele, como também os apóstolos no Novo Testamento receberam esta revelação. E qual o conceito de que nós iremos, o conceito bíblico que temos a respeito deste mistério. Então, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na Nova Aliança, no Novo Testamento, e também como ele foi pré-estabelecido por Deus
desde a eternidade. Este tema é muito importante porque a partir de uma visualização mais ampla deste assunto, né, o crente, né, o leitor da Bíblia, poderá, né, ter uma dimensão, uma consciência melhor do seu papel como integrante da Igreja de Cristo. Muito bem, então vamos aqui, nossa lição está dividida nesses 3 pontos que iremos acompanhar aqui de forma muito objetiva para termos um proveito melhor desta lição. Vamos lá, o primeiro tópico da lição é o mistério oculto no Antigo Testamento. Como esse mistério esteve oculto no Antigo Testamento? Bom, é bom lembrar que as promessas de Deus referente aos judeus, eles passavam pela ideia de que os judeus eram os únicos beneficiários dessas promessas. No entanto, quando Paulo ele faz essa abordagem, ele vai mostrar que ela é mais abrangente, que dentro dessa perspectiva agora, os gentios passam a fazer parte, a integrar esse povo, essa comunidade, alvo dessa promessa de Deus. E, neste aspecto, o que Paulo vai se referir a essa ideia de mistério, a esse conceito de mistério, porque até então, no Antigo Testamento, os judeus, né, aqueles que faziam parte da comunidade judaica, não tinham conhecimento, não tinham uma visão maior da abrangência, né, desse pacto, desse projeto de Deus. Então, primeiro nós queremos, é bom falar sobre qual o conceito deste mistério, né? O que seria esse mistério? Nós, cristãos, né, a igreja, tem sempre a ideia de mistério, de algo místico, né, de algo que precisa ser revelado, e tem sempre a ideia de pessoas que falam algo que está oculto, né? Sempre no contexto pentecostal, a ideia de mistério é a ideia de algo que está oculto e alguém privilegiado, revelado por Deus, inspirado, revela, né, determinada situação. No entanto, no conceito que estamos estudando aqui, a palavra mistério se refere a uma verdade divina que por algum motivo esteve oculta e passa a ser revelada. Então é importante nesse sentido observar que a ideia de mistério não tem a ver com misticismo, com algo que precisa ser revelado a partir de uma revelação particular, mas nesse sentido aqui a ideia de mistério é uma verdade divina que em determinado momento ela foi revelada, ou ela passou a ser conhecida ou revelada. É nesse conceito que Paulo, né, vai tratar desse mistério e o que o comentarista coloca aqui para nós. Muito bem, então vamos lá. É bom também observar que no Novo Testamento, esta palavra mistério, dentro dessa visão, está registrada pelo menos 29 vezes. Das 29 vezes, 21 vezes foi escrita, né, aparece na carta do apóstolo Paulo. E dessas 21 vezes, 6 vezes está registrada no livro de Efésios, na carta aos Efésios. E aí é importante observar que a comunidade judaica sempre lidou com essa ideia de mensagem, de revelação divina, que havia um tempo determinado pelo decreto divino, de um dia, que nos últimos dias seria revelado esse decreto divino ou esse mistério. Segundo os estudiosos, a comunidade de Qumran já tratava, né, nos seus escritos, de que nos últimos dias Deus revelaria os seus mistérios que ele havia designado pelos seus decretos. O que é que muda aqui? É que enquanto a comunidade judaica mais avançada, né, possamos dizer assim, mais atualizada,
fazia uma perspectiva para o fim dos tempos, não é? Nos últimos dias, no fim das coisas, Paulo agora traz um novo conceito, uma nova conotação desse mistério, dizendo que agora Deus revelou através de Cristo Jesus. Maravilha, não é? Glória seja dada o nome do Senhor. Então, essa ideia de mistério que nós temos, né, que temos aqui na carta do apóstolo Paulo e também no Novo Testamento, precisa ser lida, né, ser estudada a partir desta visão, de que mesmo no Antigo Testamento, eles trabalhavam, né, lidavam com essa ideia de que Deus havia determinado um tempo oportuno para revelar esse mistério, e que os judeus acreditavam que isso seria nos últimos dias, no fim das coisas, e que Paulo agora, ele apresenta, né, ele vai trazer um conceito novo de que esse mistério agora já estava revelado, já havia sido revelado através de Jesus Cristo, ou pela revelação de Jesus Cristo. E isso é muito importante para que possamos ter uma visão melhor dessa verdade bíblica. Tudo bem? Então vamos lá. Segundo subtópico ainda desse mistério que esteve oculto em Deus, né, no Antigo Testamento. Bom, qual era o desconhecimento da comunidade do Antigo Testamento quanto a esse mistério, né? Poderíamos dizer assim, qual era a ignorância, né? A extensão dessa ignorância, do tamanho dessa ignorância a respeito desse mistério. Bom, primeiro, é bom nós analisarmos aqui a expressão que o apóstolo Paulo vai dar para quando ele se refere a esse mistério, que ele vai dizer que esse mistério esteve oculto nos outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e os profetas. Então, observe só a expressão paulina. Ele diz que a forma que esse mistério esteve oculto nos séculos passados não foi revelado como foi agora nessa geração aos santos apóstolos e aos profetas. Então observe só, quando ele usa o advérbio aqui como, que indica uma expressão de circunstância, não é? E é um objeto aqui, é um advérbio de comparação, quando ele usa essa expressão aqui, ele está dizendo, ele não está negando que de todo modo, a comunidade do Antigo Testamento não tinha conhecimento desse mistério, não estava, não desconhecia de uma forma total desse mistério, ou desta verdade, mas que, de algum modo, nessa geração, Deus revelou através do Espírito Santo aos apóstolos e aos profetas, de modo mais abrangente do que a eles. Então a pergunta é, em que termo eles não conheciam esse mistério? Porque observe só, nós dissemos aqui nas primeiras lições, nos primeiros encontros do estudo dessa carta, que no Antigo Testamento há várias menções a respeito da salvação dos gentios, né, de como Deus teria traçado um plano para a salvação dos gentios. E um texto muito claro, que eu gosto muito de utilizar, do Antigo Testamento, até porque cronologicamente está mais antigo, né, de uma forma está mais clara, mas é mais antigo. Deus já havia falado antes, se manifestado antes a respeito desse assunto, mas a Abraão, no capítulo 12, quando ele chama Abraão para sair dos caldeus, um dos objetivos da chamada de Abraão, Deus diz para ele, que é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nesse aspecto, Deus já estava comunicando a Abraão esse projeto de incluir os gentios nesse plano divino.
Então, de alguma forma, nós poderíamos aqui falar de outras passagens, mas não temos tempo, não é nosso objetivo aqui agora, mas que no Antigo Testamento Deus já havia tratado em várias oportunidades a respeito desse mistério, desse projeto. Então, nos Antigo Testamento, tanto os patriarcas quanto os profetas, eles tomaram conhecimento do plano de Deus de salvar os gentios, de incluir os gentios também no plano da salvação. Agora, o que era que eles desconheciam, de fato, da grandeza desse projeto? Que Paulo vai dizer, vai tratar como mensagem oculta, como projeto oculto, como mistério que foi oculto a eles, que agora foi revelado a essa geração, que é a salvação dos gentios e a inclusão deles na comunidade de Israel, como já falamos em lição anterior. Vamos lá, ainda pontuar aqui, dar ênfase mais aqui a esse ponto. No Antigo Testamento, o que é que ocorre? Havia um entendimento de que o povo só poderia fazer parte das promessas se submetesse à observância das leis, a observância da cerimônia, do culto judaico, não é? Então, estava ali no templo judaico, não é? Como falamos em lições anteriores, de que a presença do culto físico era uma concretização, uma materialização dessas promessas de Deus para os judeus. E que isso se perdurou por cerca de 1000 anos, né? de um milênio, de que eles eram detentor desta promessa, né? Dessas promessas. E que quando Jesus veio, que enfrentou o sacrifício da cruz, morreu na cruz, ressuscitou, a Bíblia vai dizer que ele aboliu, né, esse ato cerimonial. Então, quando nós falamos do templo, em que o lugar santo estava numa plataforma mais elevada, depois tinha as divisórias do sacerdote, os judeus comuns, as mulheres, e por fora do templo ficavam os gentios. Então, olha só, com a morte de Cristo, Jesus aboliu, né, essas divisórias, né, que criavam um obstáculo para que os gentios não adentrassem ao lugar santíssimo, ao lugar da adoração. Com a morte de Cristo, ele aboliu e uniu os povos. Agora, tanto os judeus quanto os gentios estavam na mesma plataforma, né, no mesmo patamar de igualdade, né, de acesso a essas bênçãos espirituais. Então, era dessa dimensão espiritual que eles não tinham conhecimento. E Paulo vai dizer que nesse aspecto, estas verdades estavam ocultas da antiga aliança. Tudo bem? Então, o que nós podemos já concluir nesse ponto, para avançarmos mais, não é? Nós estamos aqui já estamos na metade da nossa aula, caminhando já para os finalmente, mas o que nós concluímos aqui, que o mistério que esteve oculto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, era a ideia de Cristo, né, de Deus através de Cristo, formar uma só comunidade, um só corpo, um só povo, com a união dos judeus e dos gentios. Isso eles não tinham conhecimento e permaneceram sem esse conhecimento durante toda a história do Antigo Testamento. Tudo bem? Vamos passarmos para o segundo tópico, para avançarmos um pouco mais. O mistério agora é revelado, ou foi revelado, no Novo Testamento. Bom, a quem foi revelado esse mistério? Paulo começa dizendo que foi revelado aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Nós já falamos em lições anteriores quem seriam esses profetas. Eram profetas que viveram no período da igreja primitiva. Havia esse ofício de profeta. E a eles, Paulo diz que foi revelado esse mistério, essa verdade, né, de forma plena, não é?
a respeito desta obra que Deus fez em unificar, né, em criar, melhor falando, um só povo, que é a união dos judeus e dos gentios. E ele começa no versículo 1, que diz que por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E aí ele diz, se é que vocês entendem, a dispensação da graça para convosco que me foi dada. E aí ele diz, como me foi esse mistério manifesto pela revelação, como ele já havia falado nos versículos anteriores. Então vamos lá. Primeiro, Paulo se apresenta como um prisioneiro. Ele diz que a causa da sua prisão em Roma foi a verdade do Evangelho. Foi essa verdade revelada. E isto nós encontramos quando ele vai a Jerusalém, lá no capítulo 19, 20, 21 de Atos. Ele vai falar para os judeus a respeito da graça que Deus havia derramado e alcançado os gentios, né? Em especial a igreja de Antioquia. E olha só, quando ele começa, né, lá em Jerusalém, né, com esforço de explicar isso para os judeus, isso vai criar uma revolta na comunidade judaica, que vai culminar com a prisão de Paulo. E a partir daí, ele vai ser recluso, né, como prisioneiro em Roma, por conta, né, do esforço de ele tentar explicar para os judeus, né, a inclusão, né, do gentio na comunidade judaica. Quando ele escreve os Efésios, ele diz que a causa da sua prisão era, né, o esforço ou o dever que ele se incumbiu de anunciar essa verdade, de que os gentios agora também fazia parte da comunidade espiritual que Deus havia, né, criado através de Cristo Jesus. Maravilha, né? E olha, é muito importante, né, nós também frisar nessa leitura que Paulo não se identifica como prisioneiro de Roma, nem como prisioneiro de Nero. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo por causa da verdade do Evangelho. Que verdade era essa? De que Deus agora fez um só povo entre judeus e gentios. Amém? Maravilha? Vamos passarmos por um pouquinho mais à frente. Agora olha só, o mistério que esteve oculto agora é revelado. Maravilha, nós já falamos isso, né? E qual o aspecto desse mistério? Como nós poderíamos falar de forma rápida, sintetizada, a respeito da dimensão desse mistério? Eu separei aqui ao menos 5 aspectos para falarmos de forma muito sintetizada. Primeiro aspecto, que a revelação desse mistério continua a se expandir e teve seu início na eternidade no coração de Deus, não é? Ele escreve aos Efésios, já no versículo 1, de que os mistérios que esteve oculto em Deus, que pelos seus propósitos eternos, quis fazer dos dois povos um só povo. Ele começa dizendo isso aos Efésios. Segundo aspecto, na encarnação, esse mistério, essa revelação, ele passa pela encarnação de Cristo, que tem como base histórica a sua realização através da sua morte vicária na cruz do Calvário. E é a partir desse entendimento é que Paulo vai dizer que foi em Cristo que Deus fez isto, quis unir judeus e gentios. Então passa por Cristo também essa revelação, ou melhor, ele é a base, né, histórica e a causa em si mesmo da revelação desse mistério. Terceiro aspecto, a comunicação desse mistério a Paulo e aos demais apóstolos. Então observe só, não só foi Paulo que foi revelado dessa verdade. Você deve lembrar que Pedro, um dia estando em Jerusalém, ele teve uma visão de que deveria ir até a casa
de um gentios, através de uma revelação, para comunicar essa verdade. E quando ele chegou na casa do gentio Cornélio, que começou a falar da obra de Cristo, né, que veio realizar aqui na terra, diz Pedro conta depois com muita liberalidade, ele diz que enquanto ele ministrava a palavra, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam na casa, e eles começaram também a falar em língua estranha, receberam o dom do Espírito Santo. Glória seja dada o nome do Senhor, maravilha. E diz Pedro que tanto Cornélio quanto a sua casa creu na palavra de Deus, e a graça de Deus que havia sido derramado primeiro lá em Jerusalém também havia alcançado os gentios. Então Paulo aqui diz que esta revelação foi dada não só a ele, mas também aos demais apóstolos e profetas. Maravilha! Bendito seja o santo nome do Senhor. Queridos, rapidinho nós estamos caminhando aqui para os finalmente, não é? Mas olha só, vamos falar aqui um pouquinho sobre, melhor, ainda tem alguns aspectos rápido, ainda a respeito desse mistério, que é a demonstração pública do mistério em uma nova comunidade redimida, não é? Também é um dos aspectos desse mistério. E o quinto e último aspecto é uma nova e abrangente comunidade de redimidos, que agora passaram a fazer parte da família de Deus e do corpo de Cristo sobre a terra, não mais agora só de judeus. Então, recapitulando rapidinho aqui, 5 aspectos da amplitude desse mistério, né, ou desse mistério que foi revelado, a revelação desse mistério através que foi iniciado no coração do Pai, a encarnação de Cristo, a comunicação desse mistério aos apóstolos e profetas, e também a demonstração pública desse mistério com a nova comunidade de redimido, como também uma comunidade mais abrangente, não só de judeus, mas de judeus e gentios, que agora fazem parte da família de Deus e do corpo de Cristo. Maravilha? Vamos passarmos à frente. A magnitude desse mistério. Só recapitulando, vamos observar o seguinte, que, como já vos disse, os judeus, eles entendiam de alguma forma que Deus tinha um projeto de salvar os gentios, e, queridos, havia um esforço muito grande para entender como Deus iria fazer isso, para incluir os gentios na salvação, né, no projeto de salvação. E Pedro vai dizer que, ainda falando do aspecto da salvação de uma forma mais abrangente, mas ainda também nesse sentido, que no Antigo Testamento, os profetas, né, os líderes religiosos se esforçaram, eles se esforçaram para entender a dimensão desse mistério. Então, olha só, no capítulo de número 1, versículo de número 10, da carta do apóstolo Pedro, ele comenta desse assunto, dizendo a seguinte narração: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, pesquisaram, estudaram de forma minuciosa, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros, destinada, investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportuna, indicada pelo Espírito Santo que neles estava, ao dar antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que se seguiriam. Então, observe só, eles estudaram, eles profetizaram, e como o Espírito Santo revelou a ele que haveria de acontecer algo no futuro de grandeza imensurável, isso foi revelado a eles. Eles estudaram em que circunstância, em que momento isto iria acontecer, porque foi revelado a eles que o Cristo ia ser encarnado, ia sofrer na cruz, sofrer dores horrendas, e que após esse sofrimento,
presta atenção nessa fala do apóstolo Pedro, quer dizer, seguindo esse sofrimento, consequentemente, muitas glórias iriam acompanhar e acontecer como resultado do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Agora, olha só, que glórias são essas, né? Lógico que aqui não dá para mensurar, ou pelo menos tentar, não é, pontuar algumas dessas glórias. Mas eu posso garantir a você, desde já, de que uma dessas glórias que Pedro menciona é justamente a formação da igreja, a inclusão dos gentios na comunidade espiritual, como nação santa e eleita, como sacerdócio real aqui na terra, para anunciar, e Paulo vai dizer também, ainda na lição, a multiforme sabedoria de Deus em criar, não é, dos dois povos um só povo, uma só comunidade. Amém? Então continuamos a leitura de 1 Pedro ainda, no capítulo de número 1, versículo 10, e agora no versículo 12, para finalizar. A eles quem? Aos profetas, e que profetizaram a respeito desses acontecimentos. A ele foi revelado que para si mesmo, né? A ele foi revelado que não para si mesmo, não para a sua geração, mas para vós outros. Agora, vós outros quem? Os gentios. A igreja agora formada por judeus e gentios, ministravam as coisas que agora vos foram anunciado por aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, coisa essas que os anjos anelam perscrutar. Não é? Que maravilha, não é? Dá até para dar uma glória a Deus, não é? Maravilha. Queridos, observe que a comunidade do Antigo Testamento esteve de alguma forma envolvida com esse mistério, né? Tomaram conhecimento, no entanto não conseguiram, né, entender a dimensão desse mistério. O que é que eles entenderam, não é, mais ou menos com todos os seus esforços? Eles entenderam o seguinte, que os gentios até podiam participar dessa comunidade, né, desse povo, só que o que era que eles poderiam fazer? Através do proselitismo. Então, os judeus era comum fazer gentios prosélitos, né? Observando os rituais. Eles poderiam até participar da comunidade de Israel, mas não de forma a se comungar das questões espirituais, cerimoniais. Não, eles se tornavam judeus prosélitos e aí participavam da comunidade. Era o máximo que eles poderiam. Não passavam na mente deles de que eles poderiam fazer parte de forma integral. E aí o que é que Paulo vai dizer? Que os gentios agora, né, na formação desse projeto, eles passaram a ser co-herdeiro do mesmo corpo. Amém? Maravilha? Então olha só, não mais como um prosélito, não mais como cidadão de segunda categoria, mas em pé de igualdade, passaram a ter direitos igualitários com os judeus. Então, eles não foram revelados a ele a dimensão como isso poderia acontecer. E agora Paulo vai dizer, né, trabalhar com os gentios, de que isso ocorreu com a morte de Cristo, que aboliu as questões cerimoniais existentes na comunidade judaica, que impedia que os gentios participassem. Querido, passando para os finalmente, o último tópico, nós iremos encerrar em ligeiras palavras. Queremos pontuar aqui sobre o mistério que foi pré-estabelecido por Deus. Bom, primeiro que Paulo vai colocar esse assunto numa dimensão que perpassa, né, que ultrapassa, melhor falando, a ideia de que o projeto de Deus originário foi frustrado com a queda do homem no jardim do Éden. Não. Na visão de Paulo, o projeto de Deus criar uma igreja, um povo, né, redimido para si, uma igreja santa e irrepreensível para si,
ultrapassa a ideia da queda do homem no jardim do Éden, como se fosse algo que tivesse frustrado o projeto originário de Deus. Não, Paulo vai dizer que esse projeto estava, né, Deus projetou antes da fundação do mundo. Amém? Então é bom termos isso em mente, né? Porque sempre, vez ou outra, alguém pergunta: mas se o homem não tivesse pecado, não é? Como é que seria? Jesus teria vindo? Aquelas questões de pessoas, bastante infantilidade faz ainda na igreja, né? E é normal as crianças perguntarem algo nesse sentido. Bom, mas na visão paulina, essa ideia, esse projeto, ele tem uma grandeza de forma muito superior, porque ele ultrapassa a ideia, né, que Deus foi frustrado, foi pego de surpresa com a queda do homem lá no Jardim do Éden. Não, ele vai dizer que esse projeto esteve escondido em Deus, foi criado em Deus, foi decretado antes da fundação do mundo. E aí Paulo vai dizer, ele chama isto de riquezas insondáveis. Olha só que coisa gloriosa. E por que riquezas insondáveis? Porque essa ideia, né, porque os judeus, ele não conseguia de forma racional entender essa ideia, esse assunto. E aí o que é que nós temos aqui a aprender nesta manhã? Que esse entendimento só é possível através da revelação, né, de Cristo Jesus. E Paulo diz que essa verdade foi revelada a ele, não é? Então isso quer dizer que com o esforço humano não é possível entender a grandeza desse mistério. E Paulo, que era um grande estudioso da época, ele não atribui esse conhecimento aos seus conhecimentos humanos, acadêmicos. Não, ele não diz que aprendeu isso nos pés de Gamaliel. Ele não diz que aprendeu isso com os seus pais, mas ele diz que esse mistério Deus quis revelar este dom, né? Deu essa graça a ele, pelo seu poder, segundo o seu poder, o qual ele, que se considera o mínimo dos outros apóstolos, menor dos outros apóstolos, foi revelado a ele esta verdade. Então, que verdade é essa? Desse projeto que esteve escondido em Deus, não é? Antes da fundação do mundo, ou melhor, que esteve oculto em Deus. Agora, olha só, por que ele diz que são riquezas insondáveis? Bom, como eu já vos disse, os judeus não tinham esse entendimento de que pudesse ter um só povo formado de gentios e judeus. E agora Paulo vai dizer que não mais existe separação entre judeus e gentios, mas que eles agora formam um só povo, com o propósito de anunciar, não é? De tornar conhecido esta verdade através da igreja, que para anunciar essa multiforme sabedoria de Deus, não é? De fazer conhecida essa verdade do Evangelho aos povos, não é? Aos principados, às potestades, não é? A toda cortes, né, angelicais, espirituais no mundo. A igreja tem essa missão agora de tornar conhecida essa verdade. E ele vai dizer, pelo que, versículo número 4, pelo que, quando ledes, podeis compreender a minha compreensão do mistério de Cristo. Que mistério é esse? Cristo tornou, né, criou uma comunidade formada de todos os povos, agora, pelo qual temos ousadia para falar desta verdade. Através de Cristo, não é? Podemos desfrutar de uma comunhão entre nós, não é? Entre os povos interraciais, independente de raça, de diferenças sociais, de questões cerimoniais, independente desses obstáculos,
Deus, através do amor de Cristo que foi derramado em nós, através do Espírito Santo, podemos desfrutar da comunhão do Espírito Santo em nossas vidas e anunciar esta verdade do Evangelho, de que Deus quis criar em Cristo Jesus um povo para si, conforme a sua multiforme sabedoria, de fazer conhecido esse projeto entre o mundo. E diz, como lemos, os anjos anelaram conhecer esse mistério, não é? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nós podemos concluir com essa lição dizendo que o mistério que esteve oculto no Antigo Testamento é a criação da igreja, que foi oculta, né? A igreja formada por ambos os povos, esteve oculta das gerações passadas, mas que no tempo certo de Deus, no tempo oportuno, Deus criou e revelou aos apóstolos e profetas, que a igreja agora é o propósito, né, maior de Deus, de criar para si um povo, para anunciar, né, para que um dia possa congregar todas as coisas, não só judeus e gentios, mas todas as coisas que estão na terra e que estão nos céus, porque Cristo é a cabeça da criação, e para isto, para a conclusão, para a concretização desse grande projeto, Deus criou a igreja para anunciar através de Cristo essa verdade do Evangelho, de que Jesus fez em si, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, criou um só povo para manifestar a sua multiforme sabedoria aqui na terra, de salvar a todos os homens e congregar em si todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco nesta manhã, né? Tem vários irmãos que sempre nos acompanham, né? Tá nossa irmã Sueli Coelho, Deus abençoe, também nossa irmã Jacilene, maravilha, a irmã Jacilene está acompanhando, né? É bênção de Deus, né? Tem mais irmãos aqui, eu não estamos conseguindo aqui mencionar o nome de todos os irmãos. Bom, tem aqui nossa irmã Marili Monteiro, Deus abençoe, nossa irmã, o pastor Edson, Deus abençoe o pastor Edson, ter permitido que pudéssemos estarmos aqui junto com os irmãos, fazendo aqui essa live. Que Deus abençoe a todos os outros irmãos presentes conosco. Não iremos poder mencionar a todos, mas que Deus abençoe, né? Eu sei que tem muitos irmãos que acompanham aqui conosco, nosso irmão Gidalvo Pires, irmã Patrícia Pires, que é da classe dos jovens, mas sempre está conosco, nosso irmão Cláudio César, tantos outros irmãos. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, e até o próximo encontro. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.